Oi! Aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha de história com o professor Pava, para a gente aí dar continuidade ao assunto que nós começamos na aula passada, onde a gente começou a falar sobre a Idade Média. Eu gosto muito de estudar a Idade Média, eu acho muito legal estudar sobre a Idade Média. Enfim, tá? Então a gente vai dar continuidade a esse assunto. Na aula passada, eu expliquei principalmente algumas características dos povos germânicos, daquilo que vai acontecer ali na Europa depois da queda, depois da decadência do Império Romano, do fim do Império Romano do Ocidente. Então isso nós vimos na aula passada e aquilo tudo que a gente falou serve para vocês entenderem como que vai se formar ali na Europa Ocidental o chamado sistema feudal, beleza? E é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Vamos falar como que esse sistema então se formou e quais são as principais características políticas, econômicas e sociais do sistema feudal, do feudalismo. Beleza? Olha só, presta atenção, vem aqui comigo, para a gente resumir um pouco o que nós falamos aí nas últimas aulas, para a gente entender como que isso foi formado. E galera, isso não aconteceu da noite para o dia. Esse processo de formação de um sistema político, econômico, social, isso acontece ao longo de séculos. Tá? Não é da noite, acabou o Império Romano, no outro dia já era sistema feudal. Não. Nós estamos falando de um processo histórico longo que vai acontecendo ao longo de séculos. Então, entre os séculos 3 depois de Cristo até o século 8, 9, a gente vai ter uma série de mudanças e isso tudo é que vai acabar levando à formação do sistema feudal. Então isso aí é um período longo, então presta atenção. Por que isso tudo começou a se formar a partir do século 3? Porque a partir do século 3 que o Império Romano começa a entrar em decadência. E um dos principais motivos que vai levar à decadência do Império Romano é a crise de mão de obra. Os romanos dependiam muito da mão de obra escrava. Isso estava sendo um problema, não estava tendo mais a mão de obra. Para solucionar esse problema, será implementado para tentar, na verdade, solucionar esse problema, vai ser implementado ali entre os romanos uma lei, a chamada Lei do Colonato. Essa Lei do Colonato, de uma certa forma, era uma lei que possibilitava com que o trabalhador pudesse se estabelecer na terra, no campo, porque estava tendo uma crise muito grande no Império Romano, falta de mão de obra, e se você não tem mão de obra, não tem gente produzindo na terra. Se não tem gente produzindo na terra, não tem comida. Então, para incentivar as pessoas a continuarem produzindo, vai ser feita a Lei do Colonato. Então, a Lei do Colonato era uma forma aí de incentivo para o trabalhador buscar o trabalho rural, buscar se estabelecer na terra. E aí aquele escravo, ele começa a se tornar um trabalhador livre, livre no sentido de não ser mais propriedade de ninguém. Só que aquele escravo, ele vai acabar se estabelecendo na terra e ele vai ver que ele não tem outra forma de sobreviver a não ser ficar dependente daquele trabalho ali na terra, junto do proprietário da terra. Ou seja, aquele escravo ele vai acabar virando um servo. Então é nesse momento que começa a se formar ali na Europa a chamada servidão, que é uma das grandes características que a gente vai ver do sistema feudal, as relações de servidão. Então, a Lei do Colonato incentiva o trabalhador a ir para a área rural para se estabelecer no campo. Ou seja, a gente está tendo um processo de ruralização, de decadência das relações comerciais e a galera indo buscar proteção nas terras, nos proprietários e se estabelecendo ali, formando a servidão. Beleza? Agora olha só, gente, do século V até o século IX, aquela parte da Europa Ocidental vai viver um intenso processo de guerras, muitos conflitos, muitas invasões. Nós já falamos sobre as invasões germânicas do século V, depois no século VII nós vamos ter as invasões árabes, as invasões islâmicas dos povos árabes, que vão aqui inclusive dominar
ali onde hoje é Portugal e Espanha, né, a Península Ibérica. Nós vamos ter a expansão normanda a partir do século VIII, né, dos vikings, dos povos da Normandia ali. E nós vamos ter também lá no século IX a expansão eslava, dos povos eslavos, estabelecendo em algumas outras regiões. Ou seja, do século V até o século IX, muitas guerras, muitos conflitos. Isso gera um aumento muito grande da insegurança ali na Europa. E com essas guerras, com esses conflitos, o que vai acontecendo com as relações comerciais? Vai entrando em decadência. O que vai acontecendo com a vida nas cidades? Vai entrando em decadência, porque a galera vai buscar se proteger na área rural, no campo. Então isso tudo incentiva ainda mais um processo de ruralização. Isso tudo incentiva ainda mais um processo de êxodo, da galera saindo da cidade e indo para os campos. Isso tudo acaba levando a uma decadência cada vez maior das relações comerciais. O comércio no mar Mediterrâneo, que era um dos mais importantes, vai estar sob o controle dos árabes. E aí, aquele comércio que era feito pelo Mediterrâneo, principalmente um comércio entre Oriente e Ocidente, vai deixar de acontecer de uma forma mais intensa, porque os árabes vão controlar esse comércio no mar Mediterrâneo. Então o que está acontecendo ali com a Europa Ocidental? Ela está passando por um processo de ruralização e está ganhando mais força cada vez mais o que? A servidão. Então isso tudo vai acabando incentivando cada vez mais uma nova forma de organização política, de organização econômica, de organização social, que vai acabar levando ao sistema feudal. Então, galerinha, quando vocês juntam isso que eu falei para vocês com aquilo que nós falamos na última aula dos povos germânicos, né, principalmente da fragmentação política que a gente vai ter depois do Império Carolíngio, isso tudo resulta no sistema feudal. Um processo longo que acontece aí, né, ao longo de vários séculos. Beleza? Então, olha só, agora entendidos isso, vamos falar de algumas características do sistema feudal. Falar característica econômica, características sociais e características políticas desse modelo que nós vamos ter ali na Europa. Começando com as características econômicas. E quando a gente fala então de sistema feudal, quando a gente fala de feudalismo, vocês têm que botar na cabeça de vocês uma coisa. Falou em sistema feudal, lembra de agricultura de subsistência. Beleza? Dentro do sistema feudal, a principal atividade econômica que nós vamos ter é a agricultura. E uma agricultura de subsistência. Gente, a partir desse momento, quando a Europa viveu todas essas mudanças, qual que é a principal riqueza que uma pessoa poderia ter? Terra. Porque eles vão depender exclusivamente da terra. Porque nós vamos ter uma economia agrária e de subsistência. A produção agrária ela era pequena, as técnicas agrícolas eram rudimentares. Então a produção ela não era uma produção muito grande, era uma produção suficiente para abastecer aquela terra. E sabe como que vai passar, que a gente vai denominar a terra, a propriedade? De feudo, né? Por isso o nome feudalismo. Isso já mostra como que dentro do feudalismo tudo girava em torno do feudo, da terra. Então você tem a terra, que é o feudo, e aí tudo que é produzido nesse feudo é produzido para abastecer basicamente o próprio feudo. Então é uma agricultura de subsistência. Esse feudo ele era dividido basicamente em três partes, né? Nós tínhamos o manso senhorial, que é onde vivia o nobre proprietário daquela terra, que é o chamado senhor feudal. Então era o manso senhorial, né, onde você tinha lá o castelo, onde vivia o senhor feudal. Nós tínhamos o manso servil, que é onde viviam os servos, né? Então os servos tinham lá as suas casinhas, tinham lá o seu espaço para eles poderem produzir a sua comidinha e tudo mais no manso servil. E além disso tudo havia o manso comum, que eram as florestas, os bosques, o próprio nome já diz, era um espaço, né, de uso comum, tanto do senhor feudal quanto dos servos. Mas havia uma diferença. O senhor feudal, por exemplo, os nobres, né, o senhor feudal e a sua família, eles poderiam, por exemplo, caçar nas florestas. Os servos não.
porque a caça era algo nobre, feita pelos nobres, os servos não poderiam caçar. Então você tinha essa divisão do feudo. E aí o que acontece, gente? Dentro desse feudo, nós vamos ter ali vivendo o senhor feudal, que era o nobre, o dono da terra, junto com a sua família, seus filhos, seus parentes mais próximos, formando ali a nobreza local. E além disso nós tínhamos os servos, que era aquela galera que ficava ali. Para os servos poderem ficar ali, vai se estabelecer uma relação entre o senhor feudal e os servos, que é o que a gente chama de relação de servidão. E esse servo, para ele poder ficar ali, ele tinha uma série de obrigações para com o senhor feudal. É como se fossem impostos, só que ele não pagava esses impostos em dinheiro, porque não circulava dinheiro. E como que ele pagava esses impostos? Com o trabalho. Por isso nós temos a relação de servidão. Isso caracteriza a relação de servidão. O cara, ele está ali, ele não tem outra saída, ele não tem outra possibilidade. Porque se esse indivíduo, se esse camponês não for trabalhar nessa terra, o que ele vai fazer? Vai viver do comércio? Que comércio? Está cheio de guerra, cheio de invasões, ele vai ficar ali quietinho sobre a dependência do senhor feudal. Só que para ele ficar aqui, ele tinha que pagar uma série de obrigações. O senhor feudal falava, ó, beleza, ó, você pode ficar aí, você pode usar essa terra para produzir o seu alimento, só que, por exemplo, uma parte desse alimento que você produzir, você vai ter que me dar. Uma parte do seu trabalho, você vai ter que me oferecer, vai ter que trabalhar na minha terra. Enfim, obrigações, impostos que eram pagos ali na forma de serviço, de comida, de trabalho dos servos com o senhor feudal. Então a gente tinha a corvéia, a talha, a banalidade, enfim, uma infinidade de obrigações. Inclusive, existiam obrigações até com a Igreja Católica, né, que era lá, a igreja estabelecia o dízimo. Então, até uma parte do que os servos produziam também tinha que entregar para a igreja, trabalho também para a igreja. Então, esses servos, eles viviam em precárias condições. A base da alimentação deles era muito simples. Era trigo, alguma carne, leite e só, né? Não era uma alimentação complexa, cheia de nutrientes, nada disso. Beleza? As condições eram ruins para esses servos. Para o senhor feudal era um pouquinho melhor. Também não quer dizer que ele comia tudo do bom e do melhor também não, porque a produção era muito rudimentar. Isso nos primeiros anos ali, né, nos primeiros séculos de feudalismo. Beleza? Tá? Agora, além dessa questão econômica, a gente vai falar um pouco das relações sociais. Quando a gente fala em sociedade feudal, a gente fala em uma sociedade estamental. O que significa isso? É uma sociedade dividida por grupos, dividida por ordens, onde a gente tem pouquíssima mobilidade social. É uma sociedade estratificada, é uma sociedade estamental dividida por ordens, onde a gente tem aquele grupo que é o grupo mais privilegiado até o grupo menos privilegiado. E essa sociedade, ela era uma sociedade dividida por funções. Tá? Essas funções elas foram aí basicamente determinadas pela influência e pelo poder da Igreja Católica. Então, por exemplo, no topo dessa sociedade feudal estava quem? O clero, principalmente o alto clero, né? Aquela galera ligada à Igreja Católica, à administração da Igreja, o Papa, os cardeais, eles formavam um grupo mais privilegiado. E qual que era a função deles? Orar. Então, essa questão religiosa ela era específica do clero. Era uma atividade exercida exclusivamente pelo clero, pelos membros da igreja. Depois nós tínhamos a nobreza, né? Os nobres, os proprietários de terra. Qual que era a função específica da nobreza? Proteger, guerrear. Então, quem lideravam as guerras, quem lideravam as batalhas, quem era o responsável pela proteção de todo mundo, eram os nobres. Essa ideia de cavalaria, que é muito característica da Idade Média, ser cavaleiro era algo nobre. Não era qualquer um que tinha um título de cavalaria, um título de nobreza, porque isso era uma função específica de um grupo, da nobreza. E o terceiro grupo, que era a grande maioria ali, que são os camponeses, os servos, os trabalhadores na terra, onde a função específica deles era o quê? Trabalhar. Tá? Então eles não comandavam as orações, não lideravam as guerras, a função específica deles era trabalhar. Então era assim que era dividida a sociedade feudal, uma sociedade estamental.
Além disso, né, é interessante a gente falar dos tipos de relações sociais que nós vamos ter ali. Uma dessas relações sociais nós já falamos, são as relações de servidão. É aquela relação entre o senhor feudal e o servo. Né? Essa é uma relação que a gente chama, né, de relação vertical entre o senhor feudal e o servo. O senhor feudal oferece a terra e garante a proteção dos servos. Em troca disso, os servos faz o quê? Trabalha, oferece o trabalho. É a relação de servidão, relação entre nobres e servos. Só que além dessa relação de servidão, nós tínhamos também uma relação feita exclusivamente por nobres, que é a chamada relação de vassalagem. Era através da relação de vassalagem que os nobres garantiam a proteção sobre a sua terra, o controle sobre essa terra, porque lembra, não tinha um rei que tivesse lá, na verdade existia o rei, mas o rei ele não tinha força suficiente para proteger as terras dos senhores feudais. Não existia um exército real que tivesse a possibilidade de proteger. Porque você pensa, por exemplo, que nem hoje, eu tenho a minha casa, né? Vocês têm a casa de vocês. O que garante a casa de vocês? O Estado. O Estado está ali para garantir a sobrevivência de vocês, para garantir a casa de vocês e tudo mais. Nessa época, o rei ele não tinha estrutura política, jurídica e administrativa para oferecer isso. E aí como que os nobres iam garantir o seu direito à terra, proteger a sua terra e defender os seus interesses? Fazendo relações entre eles. É a chamada relação de vassalagem. Beleza? Nessa relação de vassalagem vai se estabelecer a relação entre o suzerano e o vassalo. Beleza? Como que era basicamente essa relação? O suzerano era aquele cara que chegava para um outro nobre e oferecia um pedaço da sua terra para aquele nobre. Em troca disso, aquele nobre passaria a ser o vassalo. E o que esse nobre deveria para o seu suzerano? Fidelidade. Lembra da relação lá dos germânicos de honra e de lealdade? Está aqui, ó, está presente aqui. Essa relação de fidelidade. Eu sou um suzerano, estou oferecendo um pedaço de terra para um outro nobre. Esse outro nobre vai ser o meu vassalo e ele me deve fidelidade, me deve proteção. Se a minha terra estiver sendo atacada, ele tem como obrigação vir e me proteger. E aquele vassalo, ele também pode estabelecer uma relação de suzerania e vassalagem com outro nobre. E aí, ou seja, ele pode ser o meu vassalo, mas ele pode ser um suzerano de um outro nobre. E assim os nobres vão estabelecendo esses laços de fidelidade. Assim eles vão estabelecendo esses laços de proteção para garantir os seus interesses, para proteger a sua terra. Inclusive, reis também faziam relações com outros nobres. Inclusive, reis faziam relações com outros reis. Então existia relação de vassalagem entre reis, porque o rei ele era um mero senhor feudal, ele tinha ali um pedaço de terra, geralmente maior do que o dos outros ali, mas onde ele conseguia administrar só aquela terra. E ele tinha os seus vassalos, né, ali, então ele fazia também essas relações. Então eram relações de vassalagem, relações de dependência entre os nobres, que é o representado aqui nessa imagem. Então você tem o suzerano, que é o cara que está aqui sentado, o outro vem ajoelha, que é o seu vassalo que está recebendo a terra, né? Então esse suzerano está doando a terra, em troca disso o seu vassalo deve auxílio militar e fidelidade ao suzerano. Essas relações de dependência. Beleza? E para a gente terminar, uma outra grande característica do sistema feudal, agora uma característica política, é, olha só, o poder político descentralizado. Como eu disse para vocês, dentro de um reino, você tinha um rei. Mas esse rei, ele não tinha possibilidade, ele não conseguia administrar todo o reino. O reino ele estava fragmentado em feudos, aonde cada feudo era comandado por um senhor feudal. No meu feudo, nas minhas terras, eu determino os impostos, eu determino as regras, eu determino as leis. Num outro feudo é outro senhor feudal, outros impostos, outras leis, outras regras. E o rei,
ele está lá só comandando o seu próprio feudo. Então o rei, ele é um mero senhor feudal, tá? Que tem ali também controle sobre o seu feudo, e aí os outros senhores feudais, cada um comandando o seu feudo. Então é um poder político descentralizado, controlado pelos senhores feudais, pelos nobres. Então, gente, é isso que caracteriza o sistema feudal, uma economia agrária de subsistência, as relações de servidão, que são as obrigações que os servos têm com os senhores feudais, a sociedade estamental dividida em ordens, as relações de vassalagem, que são relações entre os nobres, e o poder político descentralizado. Isso que caracteriza o sistema feudal. É isso que nós vamos ter principalmente ali na Europa Ocidental, entre os séculos V, né? Isso vai se estabelecer de fato ali para valer a partir do século 8, 9, até mais ou menos o século 11, 12, que é o que vai estar de fato estabelecido esse modelo ali na Europa Ocidental. Beleza, galerinha? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, e eu espero vocês na nossa próxima aulinha para a gente continuar falando de Idade Média. Tá bom? Grande beijo para vocês e até a próxima!